Começando mais um podcast Me Casa, eu sou Cássio Rossini e hoje a gente vai falar de um tema interessante. Fala aí, Rodrigão. Olha, um tema muito importante para ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Eu tô para dizer que sem isso que a gente vai conversar aqui hoje, é até impossível, acho que, ter sucesso no mercado imobiliário. E não só no mercado imobiliário. Acho que esse tema, networking, que a gente vai falar hoje, serve para todas as áreas. Para todas as Para áreas. todos os negócios. Então, se você quer ganhar dinheiro, essa é uma competência que você tem que ter. Se você não tiver, desculpa, você não vai conseguir ganhar dinheiro. E eu não, era um negócio que eu não valorizava e não entendia muito bem como fazer. Até hoje acho que eu não entendo. Mas eu já consigo fazer muito mais. Não é trivial, né? Eu lembro que o Rodrigo, conversando com ele no carro uma vez, nós indo para um cliente, eu chamei ele para almoçar com um cliente comigo, e ele, mas eu tenho que estar no computador para trabalhar, né? Almoçar, né? É uma perca de tempo. Eu falei, não, Rodrigo, não é assim, né? A gente almoçado, a gente vai ganhar mais tempo do que estar lá sentado no computador. E ele tinha a impressão de que só estava trabalhando se ele tivesse sentado no computador, né? Verdade. Eu tinha muito isso, velho. Eu ficava desgastado. Se eu tinha que ir em algum evento, algum almoço, passar 2 horas almoçando, nossa, velho, que saco, velho. Acho que essa é uma grande dificuldade dos empreendedores por aí, né? Exatamente. Ele olha para isso, às vezes, como uma perca de tempo ou que, não é relevante isso. Exato. E para falar sobre isso, a gente trouxe um cara aí que a empresa já tá aqui pela 3ª vez, a gente vai ter que cobrar boleto deles. Vai chegar uma música no Fantástico. Toca a música. Vai cantar uma música no Fantástico, vai ter que escolher algum boleto ali pra pagar, seja de luz, de câmera, o que for, né? É isso. Não, vamos pensar nisso direito. Aqui você paga o boleto e escolhe a música pra tocar enquanto você paga. Pô, isso é caro essa brincadeira. Mas aí a gente negocia, como um bom vendedor, a gente negocia tudo. Então a gente já teve aqui o Danilão uma vez e eu tomo com eles outro cara da Conecta Reforma, né? Porque o network já tá no nome, né? Conecta, né? E Conecta Reforma, Diogo Mourão, veio aqui para falar exatamente o que ele faz na Conecta, que é relacionamento com o cliente, com o arquiteto, com os colaboradores internos, né? Você é o cara da conexão lá dentro. Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês, é um prazer estar aqui, tá? Acho que dentro de tantos nomes aí importantes que já passaram por aqui, hoje tá podendo criar um pouquinho, participar da história aqui de vocês, para mim é bem bacana. E eu queria trazer um pouquinho, acho que um tema bem diferente, né? Eu acho que dentro da introdução que vocês deram, exatamente já trazer um primeiro impacto aí positivo, né? E quando a gente estava falando, né, da brincadeira de ter que almoçar, parece que eu estou perdendo meu tempo ali, teria que estar trabalhando no computador em algum lugar, mas é network, que nada mais, acho que é uma frase bonita e comercial, mas a gente pensar em relacionamento, tá? Uma rede de relacionamentos, é exatamente a gente criar isso daí não como uma brincadeira, algo esporádico, é uma atividade essencial para que a gente possa obter melhores resultados, seja dentro do time, que pouco se fala às vezes, né, com fornecedores de time, que é muito importante, mas também fora do time, que eu acho que é o mais conhecido por todos, que é o lado comercial de prospecção, de cultivar esses clientes aí. Se a gente fazer uma brincadeira aqui, você pensar, né, só existe uma profissão no mundo, né, a gente tem até um amigo que fala muito isso, vendas, né, vendedor. E até para a gente gerar um relacionamento, você vai se relacionar com uma pessoa, né, você tem que se vender, né? Então, desde pensar, nossa, eu vou colocar uma roupa para chamar uma primeira atenção ali, eu vou ter que abordar algum assunto ali interessante para puxar um papo com a pessoa e tal. Então, tudo hoje em dia eu acho que é vendas, né? Desde pro seu filho, né? Dificilmente, aqui tem filho na mesa, eu não tenho, mas vou falar que eu vejo meus amigos. Eu tenho, pode falar. Seu filho, por exemplo, você mandar ele pro colégio lá e tal, ele não quer acordar de manhã, né? Então, você tem que vender ali muito bem para ele. Ô filho, vamos levantar, tem um café da manhã gostoso te esperando, vamos lá na escola, vai ter alguma coisa bacana, tem um futebol hoje que você vai jogar. Então, tudo eu acho é uma questão de venda. Óbvio que a gente tá falando aqui de uma forma bem mais light, né? Mas a gente tem algumas técnicas, algumas coisas que a gente coloca no nosso dia a dia para que isso possa ser mais produtivo, né? E você consiga fazer isso daí com mais tranquilidade. Isso, e lembrando que network não é pedir, né? A gente pensa no network, vou lá e agir com interesse em alguma coisa. Perfeito. Eu acho que não tem nada de errado você fazer um network por interesse, porque você está interessado em algo que a pessoa possa te entregar. Mas o que é errado, você só querer isso dela e não poder dar nada em troca. Então, network para mim, resumindo um começo de estudo, é uma via de mão dupla. Mas eu ainda acho que para você pedir, você tem que dar primeiro. Exato. Algo, acho que aí tem uma frase que eu adoro falar para todo mundo, né? A diferença que a gente faz network é a gente não ser interesseiro, e sim interessante.
Aí você já começa já uma boa conectividade, porque a pessoa quer estar com você, né? Então você está já se doando para ela e quando você se doa, você abre uma porta para ela doar o melhor dela para você também. Então a primeira troca, em vez de eu pedir, eu ofereço. Então quando a gente oferece, a gente abre portas para que as pessoas possam doar o melhor delas para nós. E a gente obtém bons resultados com isso. E não tem nada mais chato de que você tá num lugar, você tá e a pessoa já chega te querendo falar alguma coisa e já querendo vender seu negócio pra ela. Você fala, cara, eu nem te conheço, velho. Quem é você? Primeiro se apresenta, me fala primeiro alguma coisa. Eu acho que até a gente, o pessoal fala sobre vendas, né? Hoje ninguém gosta de falar, mas vendedor, eu amo. Ele fala, quem é o vendedor? Eu. Levanta a mão, né? Vendedor é aquele cara de pau, aquele cara que tá ali à frente do negócio, mas é uma atividade que todo mundo deve exercer no seu dia a dia, né? Conforme a gente tá falando aqui. Eu acho que um ponto importante é isso, né? É você ser interessante, eu acho nesse sentido, porque antigamente o pessoal muito falava aquela tática daquela loja de surf, você chegava lá, o cara já te abordava na porta, entra aqui, puxa aqui, tal. E era uma coisa que você se sentia meio, né, suprimido, o cara tá quase me forçando a comprar alguma coisa, né? Pô, mas eu só tava dando uma olhada, né? Quem nunca falou isso aqui, só tô dando uma olhada hoje. Na verdade, é quase que desculpa, mas você tá me atrapalhando um pouco, né? Só de uma forma mais polite ali. Então, eu acho que é exatamente a gente, esse vendedor hunter, eu acho que hoje em dia esse cara não tá mais no mercado, assim, não consegue mais atrair e ter boas construções de relacionamento com essa prática, né? Então, negócios verdadeiros, a gente tem que gerar esse interesse do cliente para ser quase uma proposta irresistível. Nossa, eu quero estar com esse pessoal. Nossa, eu quero comprar isso, eu preciso disso. Acho que essa é a diferença hoje que a gente precisa do mercado. Nós vamos dar alguns passos, né? Porque o network não é só atrair, né? A gente tem umas outras coisas que você tem que fazer. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho, a gente falou bastante dessa importância do network, né? Uhum. Mas antes de fazer o network, eu acho que seria importante você ter algo que realmente seja importante para aquela pessoa que você vai conectar. Porque network, por conhecer, não faz sentido, a não ser que você queira ser amigo da pessoa. Exatamente. Né? Então, network, quando a gente fala de network com interesse, cara, eu tenho um produto ou um serviço, ou tenho algo que te ajuda a fazer algo. Exato. Que faz você dar o próximo passo, que faz você melhorar a vida da outra pessoa. Né? Eu gostaria de saber como vocês lá na Conecta lidam com isso. Mas eu acho que antes de falar disso, a gente falar um pouquinho mais sobre o Diogo, né, Rodrigo? Quem é o Diogo Mourão? Como vocês... como que foi a gente contou um pouco da história da Conecta, então quem não assistiu, legal, tem alguns episódios para trás aí que a gente tem um pouco da história, mas como que vocês fazem isso lá hoje? Legal, até trazer um pouquinho, não vou me estender aqui, mas eu acho que um ponto bem importante, por exemplo, a própria fundação da Conecta, né? A fundação da Conecta foi criada a partir de um network. Um dos meus sócios, que é o Danilo, é uma pessoa que a gente estudou no mesmo colégio, mas ele não era meu amigo na época do colégio. A gente tinha diversos amigos ali e tal, umas rodas, então era basicamente um conhecido que você via passar ali, transitar pelo corredor, né? Ao longo do tempo, né, todo mundo foi crescendo, criando seus caminhos, trabalhando, etc e tal. E teve uma oportunidade que a gente se cruzou, né? Voltou a ter um relacionamento ali mais pra frente, depois de alguns anos ali um pouco mais maduro. Eu já estava, né, na área aqui de atuação da gente, o Danilo ainda estava, ele vendia outro mercado, não estava namorando ali para poder trabalhar, né, nessa área. E a gente tinha também diversos outros amigos ali da área em si. Mas essa questão exatamente de entender, acho que um dos pilares que eu falo que são importantes para a questão do network, credibilidade, que é uma coisa que você não se constrói da noite por dia, foi algo, né, que começou a chamar a atenção dele. Falou, ele é da área, eu vejo ele trabalhando, correndo para lá, correndo para cá, ele entrega aquilo que ele vende, exatamente se for de entregar algo que você melhora, e isso despertando exatamente até em outras áreas, né, do nosso convívio aí do dia a dia. Então, essa questão exatamente do pilar da credibilidade ali, criada no network, quando a gente foi conversar e falar de negócio e saber relacionar isso, exatamente foi um capítulo ali para que ele pudesse chegar, né, na questão da criação ali da Conecta. Sim. Só para o pessoal que chegou agora, dá uma explicadinha bem resumida, o que é a Conecta, para quem não assistiu os outros episódios, né? Só para o pessoal entender o quanto vocês se relacionam com outras pessoas para fazer o trabalho de vocês darem certo. Legal. Então, mais um corte aqui, ó. Basicamente é Conecta. Você pega um apartamento, você vira de ponta cabeça, o que não cair a gente entrega. Então, hoje, basicamente, tirando questão de decoração, a gente faz um gerenciamento de ponta a ponta de todas as atividades da obra. E para isso, a gente precisa de diversos parceiros lá na Conecta, né? E para isso, falando um gancho aqui da questão do network em si, a gente exatamente precisa
fazer não somente o network, que é trazer o cliente para a gente ter o produto, de fato, para a gente colocar toda essa operação aí rodando, mas principalmente a gente trabalhar com o network dentro dessas parcerias. Então a gente tem ali um time de futebol, eu preciso explicar para o zagueiro que ele precisa defender para poder o volante ter mais liberdade para fazer o toque para o cara no ataque poder fazer o gol. Então são todas essas posições aí que a gente precisa fazer que elas trabalhem em time, administrar egos, administrar funções e deveres de cada um e fazer todo esse time aí jogar de forma harmônica para que a gente consiga ganhar. Então ali exatamente tem esse trabalho de formiguinha com cada uma dessas atividades aí no dia a dia. Sim. Então, resumindo, pessoal, eles são uma empresa de reformas completas que trabalham em parcerias com escritórios de arquitetura, vendem para o cliente final e tem que fazer todo esse trabalho com o arquiteto, com o cliente, mais 15 fornecedores que entram numa obra. Exatamente. Né? E é o que a gente chama de one channel, né? Então, a pessoa contrata a Conecta, ela direciona todos os pagamentos ali, solicitações, deveres do dia a dia, só que por trás dessa contratação tem diversos outros parceiros trabalhando de forma colaborativa para entregar esse produto. Isso aí. E hoje a gente não vai falar de gestão de obra, tá? Então, se você está aqui querendo saber de gestão de obra, vai para o outro episódio. Então, hoje nós vamos falar de algumas técnicas de network. Acho que a gente podia começar com os arquitetos, que eu acho que, para quem trabalha no meio, é o ponto inicial ali, né, de uma obra, né, que faz gerar todos os outros negócios acontecerem, né? E eu acho que é um ponto muito difícil hoje você chegar no escritório de arquitetura e falar que eu tenho um serviço, né? E fazer enxergar que você tem um bom serviço e que eles queiram se conectar com você, porque de fornecedores tem 1 milhão, né? Tem muitas empresas de tudo hoje. Então, muitas vezes, quando você bate na porta do escritório, você é mais um fornecedor, né? E nem sempre, você pode até ser melhor do que o que estão trabalhando com ele, mas é difícil você conseguir uma abertura, né? E como que a Conecta faz isso hoje? Boa. Hoje eu sou um dos sócios que está, na verdade, à frente dessa operação comercial, né? E acho que o primeiro ponto aí, exatamente trazendo essa parte da credibilidade. Então, já tive outras experiências na área, como escritório de arquitetura, marcenaria. Então, são itens aí que a gente sempre correu ao longo do tempo para exatamente entender como é que era essa didática e vender para o arquiteto exatamente entender o lado da dor. Acho que ele precisa exatamente, por que eu vou contratar eles vão me entregar algo diferente do mercado? Então ele precisa entender como é que funciona um pouco, o que eu vou, na verdade, aliviar e resolver esse problema que ele tem hoje, né? Então acho que um dos principais pontos quando a gente já vai fazer um pitch, uma apresentação para o arquiteto, a gente entender do outro lado como é que funcionou, porque eu já tive história de arquitetura, entender quais eram as dores que eu precisava para eliminar exatamente as dificuldades que eu tinha durante o dia, né? Então, e a gente foi fomentando, né, somando várias coisas que a gente oferece para esse arquiteto, que não somente entregar a questão da entrega da obra. Então, para ele entender que eu tiro os problemas dele, ele pode ter mais liberdade para fazer, né, o lado comercial também do lado dele, né? Então, são diversas coisas que a gente vai dando tração aqui do nosso lado para que ele crie, na verdade, esse interesse em estar conosco. Um dos pontos, exatamente, que eu fiz essa primeira conexão com os arquitetos, um dos principais pontos que a gente conversa ali com o arquiteto é exatamente nesse pacote, a gente mostrar o que a gente vai resolver para ele além da obra. Então, como eu estava até falando anteriormente aqui, conversar com o Matheus, a gente, lá na obra, a gente entrega, inclusive, para ele uma questão de inteligência, né, nas atividades do dia a dia. E eu preciso já mostrar a importância de eu saber especificar isso daí e mostrar para ele antes mesmo dele contratar a gente, né? A gente hoje, exatamente pensando na questão comercial, a gente trabalha com uma janela aí desses projetos de arquitetura com uma média de um prazo de conversão entre 1 mês a 2 meses, 2 meses e meio aí do projeto. Então, a partir do momento, depois que eu fiz todo o projeto de prospecção, trouxe o lead e tal, fiz uma primeira apresentação, peguei o primeiro projeto do arquiteto, eu tenho essa janela de fechamento, porque são projetos muito complexos. Então, tem indas e vindas para ajuste de números, a próprio ajuste do próprio arquiteto em si. Eu tenho que também deixar ele confortável para saber que a gente está jogando o jogo com ele, né? Às vezes o arquiteto ele pode até ficar um pouco desconfortável com a situação, nossa, estou te atrapalhando e voltando. Eu falei, não, nosso papel é orçar para você. A gente está aqui para te ajudar a entregar o melhor. Você está com dificuldade de fazer uma parametrização entre os seus diferentes contratos que você tem? Manda para a gente, não precisa compartilhar o nome, eu bato linha a linha para você e a gente te explica quais são as diferenças, né? Porque no nosso mercado acontece bastante isso, né? Às vezes não necessariamente está comparando banana com banana. E a ideia da gente é exatamente fornecer essa educação. Por mais que ele, na verdade, queira seguir com uma outra pessoa, e ele tem direito disso,
né? Mas a gente saber que a gente fez nosso papel ali de mostrar para ele, foi assim, assado, talvez nesse momento nosso produto possa não estar te atendendo, mas a gente quer deixar bem claro que talvez nessa proposta você não vai conseguir chegar onde você quer. E ele fica mais tranquilo, né? Então, essa questão, de bater nessa questão da credibilidade, ser sincero, honesto com ele, antecipar etapas que ele pode ter lá na frente, para não gerar algumas dores, são pontos que a gente vai se aproximando dele de forma natural e vai se sentindo cada vez mais confortável em trazer as coisas para a gente. Como a ideia da gente exatamente entregar a operação inteira, aí eu vou trazer até um ponto. Normalmente, por exemplo, marcenaria, que é o último cara da ponta ali, normalmente o arquiteto ele já tem um marceneiro dele, não quer compartilhar e tal. E como é que a gente faz, né? A gente entende que para a nossa obra se cumprir de forma mais adequada, né? A gente tem no máximo de operações embutidas lá no nosso dia a dia, a gente vai conseguir entregar uma melhor experiência. Então, normalmente, quando ele traz, a gente até explica, eu entendo, tal, que é a cara do seu projeto, que você tem uma confiança nele. Se a gente puder participar de forma a fazer uma cogestão sobre esse parceiro, a gente pode te dar uma segurança maior sobre essa questão do cronograma, dos entregáveis, das datas, etc. Mas depois que ele vê que a gente começa exatamente a fazer isso, como a gente fez nas demais atividades, ele nos abre o caminho para a gente também trazer parceiros nossos que conseguem fazer uma entrega melhor. E quando a gente traz isso, não estou falando somente de uma entrega ali do produto acabado final, né? Normalmente, quando a gente entrega uma obra, você não sabe o que aconteceu, né? Então, o produto acabado final, beleza, perfeito, para o cliente é ótimo, mas entregar no prazo, na qualidade, não ter feito ter dificuldade de diálogo com outros prestadores, isso tudo combina para uma entrega melhor, né? Então, para a gente, quando eu falo do network interno da obra, então a gente quer entregar para o arquiteto esse resultado final, é muito importante que a gente faça todas as amarrações e todos os nossos parceiros se conversem. Legal. Mas isso é quando você já conseguiu converter o arquiteto, então você está trabalhando ali num relacionamento para que ele fique, né? Para ele entenda que você é a melhor empresa. Então, uma das estratégias da Conecta é entregar serviços que o escritório de arquitetura teria dentro do escritório, mas que ele não precisa ter porque vocês fazem isso por eles. Exato. Já que vocês cuidam da obra, deixa que a gente cuida de você, porque a gente já faz de um jeito que para a obra vai ser mais fácil. É isso. Pelo e que eu você tem entendi. que ter um diferencial, né? Tipo, não adianta você também querer conectar com o cara e, tipo, você é mais do mesmo. Por exemplo, sei lá, eu sou corretor de imóveis e eu sou só um corretor que faz o trabalho igual a todos os corretores. Você vai querer se conectar com a pessoa só porque ela pode te passar leads, mas e aí, o que você pode trazer pro lead dela de diferente também, né? Eu acho que esse é o segundo passo depois da atração, né? Você convencer qual que é o seu diferencial, o que você pode fazer por ele, que é para ajudar o arquiteto, para ele querer comprar de você sempre, porque falar, você é a melhor empresa para minha vida, para me resolver meus problemas, né? Senão eu tenho que fazer isso tudo sozinho. Então, depois de atrair, esse é o segundo passo, mostrar os diferenciais. Isso, que é o que eu falo, que é da questão da confiança. Então, primeiro, a gente trabalha muito nessa questão da credibilidade para ele fazer a compra com a gente, então mostrando tudo de diferencial que a gente pode entregar ali para ele antes, né, de forma antecipada, dá essa tranquilidade que a gente está ali de forma colaborativa e não tem laço nenhum com a gente está ali para orçar 5, 10, 15 projetos para que ele possa converter ele vai se sentindo cada vez mais confortável com essa entrega. O pessoal é light, o pessoal não está vindo ali me perguntando e tal, é algo que a gente vai construindo, vai criando relacionamento, né? E também, obviamente, tem algumas outras estratégias que eu falo da comunicação com ele no dia a dia. Então, sabendo que ele está em alguns eventos, a gente permite esses eventos para estar comunicando ele com ele, estar junto com ele, trocando alguns contatos, fazendo algumas parcerias para que se sinta confortável e continuar com a gente. E o segundo é a questão da confiança. Então, a partir do momento que você entra ali e consegue fazer esse primeiro contato, é exatamente a gente mostrar que a gente está entregando aquilo que a gente ofereceu para ele logo de cara. Então, acho que esse é um ponto bem importante ali para que a gente possa conseguir ultrapassar depois essa etapa e ter essa retenção com o arquiteto também. Legal. E antes dessa etapa, pra gente levar na cabeça das pessoas, que assim, eu acho que a maior dificuldade das pessoas é também chegar. Como que eu chego? Como que eu abordo lá o no começo, na fundação da Conecta, que vocês não tinham nenhum cliente, como que foi esse processo aí? Precisamos do primeiro cliente. Como que a gente vai abordar? Como que a gente vai chegar? O que a gente vai oferecer? Como a gente vai oferecer? Bom, acho que como qualquer negócio, normalmente quando você começa ali quase num pacote de family and friends, né? Entre amigos e famílias. Então, eu sou arquiteto de formação, então eu já tinha, na verdade, uma permeabilidade ali e a própria linguajar do arquiteto em si. Tive a oportunidade de, antes da Conecta, além do escritório de arquitetura, ter uma marcenaria também. Aí, Cássio. Isso eu lembro. Pessoal, já te contei essa história. E isso foi bastante interessante, porque eu comecei a me relacionar, ali eu era um parceiro
e aí eu virei um fornecedor. Então, eu virei um fornecedor com o olhar do parceiro. Ele entendia que eu tinha a dor dele, eu tinha preocupação para ele. Então, eu falava assim, eu entendo que quando você está fazendo um projeto, talvez quando você apoiar esse imóvel aqui, ele vai encontrar com piso. Eu sei que talvez nesse encontro com o piso, para ele respeitar seu projeto, ele ser funcional, a gente tem que desenhar uns 5 detalhezinhos aqui que você pode seguir. Ele falou, nossa, que bacana. Então, ele vê que eu fornecia um olhar do arquiteto, só que marceneiro. E isso começou a gerar um interesse muito grande. Então, para me vender logo de cara, o que eu fazia? Quando ele mandava a proposta, eu já ia ticando algumas coisas que eu achava interessante de fazer conexão ou de detalhe que eu sabia que já podia oferecer para ele, eu já começava a relacionar de uma forma muito light. Falei, nossa, interessante ver esse acabamento aqui. Eu já tinha uma experiência em uma obra que a gente trabalhou assim, assim, assado. A gente desenvolveu um detalhe dessa maneira. Não sei se você já pensou em algo do gênero. Eles começaram a achar bastante interessante. Então, era um olhar a mais de um arquiteto ali para corroborar de forma positiva para ele, para ter a entrega do que ele queria. Eu entendo as atividades do arquiteto no dia a dia, é difícil ele ter que pensar nos micro detalhes ali, né? Então, ter parceiros e que saibam enxergar como ele enxerga, né? E fazer cumprir aquilo que ele projetou inicialmente com esse requinte, com detalhe, com a conexão, é o que eu via que fazia muita falta na hora de selecionar. Então, esse primeiro approach, quando ele ia vender o produto ali, eu tentava exatamente destacar esses olhares diferenciais, por exemplo, lá na marcenaria, né? Para fazer esse interesse dele. Hoje na Conecta, a mesma coisa. Então, assim, lá no começo, Conecta, né? Então, eu já tinha me relacionado como fornecedor, né, para esses arquitetos, e muito vieram dos ciclos de amizade que eu desenvolvi na época da faculdade. Então, eu falo, da faculdade, por exemplo, minha vida foi sempre network. Desde o meu primeiro estágio, foi por conta das amizades que eu fiz na faculdade, meus clientes, parceiros, e até hoje as pessoas que a gente se relaciona tem muito derivado do que eu tive lá e tudo que a gente foi conectando no meio do caminho. Então, quando a gente começou a Conecta, foi a mesma coisa. Eu apresentei uma proposta que a gente tinha ali, né, para esses primeiros arquitetos, né, quais eram os nossos diferenciais do mercado, olhando pelo olho dele. Assim, como arquiteto, eu entendo que você tem essa dor, eu já passei por isso, já passei por tais problemas, e a gente desenhou um produto aqui especificamente para atender essas dores do arquiteto. Então a gente entende que você, quando vai iniciar uma obra, você precisa disso, você tem uma necessidade de atacar dessa maneira. Talvez essa fase aqui da obra te dê mais insegurança e a gente trabalha aqui dessa maneira. Então, exatamente por sentir as dores que eu já senti no passado, eu mostrava para ele que eu podia suprir elas, né, estando do outro lado. E o mais importante, acho que sendo um ponto de confiança. Uma frase que eu sempre falei pro pessoal, né? O pessoal vende aqui, obra não dá dor de cabeça e tal. Eu sei que é uma frase bem sexy, todo mundo fala, mas vamos ser bem sinceros, o que eu falava para as pessoas, eu olhava no olho delas e falava assim, eu não te prometo que você nunca vai ter problemas nas obras comigo, mas eu te prometo que as obras que você estiver comigo, quando tiver um problema, eu vou estar lá para poder te ajudar e te atender e a gente resolver isso juntos. Então, acho que essa questão de deixar eles seguros e de uma forma bem sincera, assim, foi algo que começou a me abrir muitas portas, né? E dali aí começam algumas questões, acho que um pouco mais técnicas da gente fazer, né? De ter umas listas de relacionamento, e nessas listas exatamente a gente utilizar esses arquitetos que a gente foi acionando ao longo do tempo como pontos de ancoragem. Então, para mim, a questão de rede de relacionamentos é uma coisa que para mim funciona muito bem. Então, aquele arquiteto você atende ele muito bem, então eu sei que ele conhece aquele outro arquiteto. Pô, fala de mim lá, você sabe que eu te entrego um trabalho bem feito, né? Às vezes eu pulo até alguma etapa, às vezes ele não quer vender, não quer compartilhar, mas eu abordo de uma forma light. Acho que essa é a questão, a gente também, a gente criar oportunidades, não só esperar oportunidades que aparecem na nossa vida, a gente tem que pular. Então, isso que acontece, eu sei que um arquiteto que eu atendo hoje, ele muito bem acontece isso, ele tem relacionamento com esse outro arquiteto. Então, de alguma forma hoje, e as redes sociais me ajudam muito nisso, né? Eu faço relacionamento ali com ele e tal, eu vejo que tem links de conexão com outros clientes ou amigos, e eu me possibilito em algum evento que vai ter, que eu sei que a pessoa vai estar lá, me relacionar com ele de uma forma light, e eu faço exatamente esse pitch de ponto de conexão. Aí eu conquisto a confiança dele. Nossa, é o Diogo, da Conecta, que fez obra para não sei quem, que é amigo desse meu amigo, e as coisas vão se amarrando de forma mais light, não aquele vendedor chato, né? Eu acho que de maneira geral, todo mundo meio que começa fazendo um networking, meio que até sem perceber, com os próximos, né? Porque quando você tá começando sua rede de relacionamento, tá entrando no mundo de negócios mais forte, você já começa a pensar, né? Amigos, familiares, tipo, o próprio eu e o Matheus. Tipo, a gente não
para pra pensar que é networking, mas a gente se conheceu na Foi faculdade. algo tão natural, né, que Né? tipo, não parece. Exato. E aí meio que eu acho que tem essa etapa também pra pessoa, né? Acho que você começa a fazer networking com seus conhecidos, começa tentando agregar algo na rede que você já tem ali de conhecidos, pra depois você dar um próximo passo e começar a se conectar com o Sim. mercado. Acho que é uma outra etapa até, né? Eu acho que talvez isso que trava muitas pessoas, né, de fazer network. Ela pensa que o primeiro networking que ela tem que fazer, ela tem que ir naquela Tem que ir no pessoa evento. fudida, num evento fudido, Tem pagar que ir no não sei evento e falar assim, quanto. viu? É. Cutucar as costas quando da ela- pessoa. Quando ela pode começar com o que você falou, com um parente próximo, um amigo, porque tem aquela frase, né, que a gente tá às 7 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Perfeito. Então, cara, começa com o mais próximo de você vai conhecendo, às vezes ele conhece uma pessoa também que pode te levar a um outro patamar, você vai aos poucos, é um processo, né? Sim, são testes e também a gente precisa dessas etapas para que a gente possa validar também os produtos, né? Então é importante que, principalmente no começo, né? Se você for errar, você erra onde você sabe que você tem mais controle ali, né? Por que você tem esse controle? Exatamente porque você tem uma confiança, um relacionamento muito mais forte estabelecido. Então, por exemplo, vocês são amigos de faculdade, vocês começaram a fazer um negócio. Vamos dizer que você cometeu uma falha com ele, mas eu falo, puta, eu sei que ele não é um cara do mal, eu sei, puta, que ele é um cara do bem, que sempre me tratou, foi uma falha. Mas se você às vezes tá num cara, vamos dizer assim, o maior cara do mercado, você aciona ele logo de cara, se você erra com ele, talvez você não tenha uma outra oportunidade. Então, por isso que o network também, ele precisa, além de ser bem feito, ele precisa ser estratégico. E para isso, Intencional, né? total. Pra gente isso é muito importante. Tem alguns contatos, por exemplo, que eu já coloco na minha lista, eu sei que são contatos que eu não vou fazer hoje, né? Eles não vão ser feitos hoje, porque eu preciso ainda fazer algumas conexões, eu preciso ainda ter um produto ali específico para ele, para atender ele. Então, na verdade, eu vou na perimetral aqui. Enquanto eu estou na perimetral, ele já sabe de mim, ele me conhece, eu vou me fortificando, e no momento certo ali, às vezes acontece daí também, até você, obviamente você não vai negar isso, só que aí você tem que correr um pouco mais para entregar aquilo que ele deseja, mas você se prepara para você exatamente conseguir dar esse bote, né, de forma positiva, para você depois conquistar esse cara. Então, por exemplo, no nosso mercado é isso. Se você tentar pegar hoje o cara, você é uma empresa, começou hoje, e você nunca teve história no mercado, você tentar conquistar o arquiteto mais top ali do mercado, dificilmente ele vai dar um material para você. Mas vamos dizer que alguém te fez uma ponte só de, eu conheço aqui o Matheus e tal, atende ele, a empresa dele e tal. Cara, ele pode até te atender, mas se aí você não tem aquela entrega ali, aí vai ser muito ruim para você. Então, a comparação que eu gosto de fazer, por exemplo, a gente tem uma caneta Bic e a gente tem uma caneta Montblanc, né? As duas escrevem. Então, beleza, então as duas escrevem. Só que a Bic possivelmente a gente atinge um público X e a Montblanc atinge um público Y. Só que se eu te vender uma Montblanc e ela não tiver carregada, não tiver tinta, puta, vai ficar feio, cara. O cara me vendeu uma caneta que ela não entrega o princípio básico dela, que é escrever. Olha que louco. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não importa também, não adianta se você também só ter toda essa construção, ter todo esse marketing, eu vim daqui, eu vim dali, mas você não entregar aquilo que você prometeu. Aí esse é o seu pior, na verdade, marketing network possível. Aí é melhor você nem fazer o network. Melhor. E eu sempre falo que assim, o network ele tem que ter uma certa intenção, porque você não consegue negócio se você ficar parado esperando as coisas caírem no colo. Perfeito. Não consegue. Não. Então, a vaca ela dá leite. Ela não dá leite, na verdade. Você tem que ir lá tirar. Exato. Né? Então, se você tem alguém que é importante pro seu negócio, você sabe que tem um bom serviço para atender aquela pessoa, você vai buscar formas de conectar com ela de uma maneira mais simples, leve. A maneira mais fácil é o que indica. Uhum. Se você já tiver alguém do ciclo de relacionamento dela que fala bem de você. Quando isso acontece, é mágico. A pessoa já chega com um certo nível de confiança, de conexão. Uma chancela já. É uma chancela. Né? Quando não tem, é mais difícil. A gente fazia a mesma coisa. A gente vai pelas beiradas, vai tentando de outras formas para chegar naquela pessoa e mostrar o serviço. E a gente fez isso até com vocês, né? Exato. Para quem não conhece, a gente tem uma empresa de móveis planejado, uma indústria, e a gente é fornecedor parceiro da Conecta hoje. Mas não foi tão simples assim entrar dentro da Conecta. Foi graças a um network bem feito e com uma retenção muito alta. Perfeito, perfeito. Esse é um exemplo crasso, acho que, e bem executado do network, né? Acho que você contou uma história aí, pra gente foi muito light, né? Foi um primeiro convite, acho que com o Danilo ali pra fazer um podcast, ter um primeiro papo e tal, né? A gente tinha outros parceiros ali, trabalhando lá com a gente no dia a dia. Então, é o que eu falei, às vezes você já tá fechado, tá dando certo, mas por quê? Só calma aí, vamos ouvir? Eu falei, a gente tem sempre essa prática de sempre ouvir, né? Vamos ouvir, vamos ver, porque tá bom hoje, mas será que esse parceiro vai me entregar o que eu preciso amanhã? Não sei. Então, a gente tá sempre aberto, a gente tá ouvindo, a gente tá melhorando para fazer um benchmark, o próprio depois aprender alguma coisa e compartilhar com o parceiro.
eu ouvi isso lá que é diferente, talvez pode agregar no seu produto. Então a gente está sempre aberto, né? E a gente recebeu esse convite, né? De uma forma leve, light, fez uma apresentação, depois a gente foi conhecer a fábrica com os meninos, processo, que é uma coisa que eu falo que eu sou tarado ali em processo, então eu achei Esse aqui também, ó. uma coisa bem legal. Eu conheci o Matheus, não tava lá. Então foi uma coisa bem bacana. E aí a gente deu a possibilidade para a primeira obra, né? Primeira obra bem feita, comunicação, tal. Outras coisas que a gente, obviamente, ajustando no meio do caminho, só que foi muito nisso, né? Então teve uma questão de comunicação, né? Uma comunicação boa ali, e isso foi dando a questão da retenção. Então, foi criando um laço de confiança, de comunicação, de tranquilidade e tal, de colaboratividade, né? Vamos trabalhar junto para crescer junto, trocar figurinha. Então, eu falo, realmente, foi um network muito bem construído ali. Uhum. Não, e a Conecta era uma empresa que a gente gostaria de ser parceiro, porque a gente sabia da proximidade da empresa, da nossa, da região, o estilo da empresa também, que era uma empresa mais moderna, que a gente também é uma empresa mais moderna. A gente falou, não, faz todo sentido, mas ao mesmo tempo a gente não chegou só, tipo, oi, sou uma marcenaria, que tal a gente fazer projeto junto? Não, a gente tinha uma forma de agregar também para vocês, né? E eu acho que cada um vai ter suas ferramentas de networking também. O próprio podcast, ele pode ser uma ferramenta de networking, né? Ele é total. Você tá falando isso agora só para disfarçar. Mas Exato. Você não pode contar isso. Mas tudo tem seu preço, porque assim, o pulo do gato. mesmo que a gente não fizesse nada com a Conecta Reforma, tipo, a gente chamou eles para conversar e para ensinar sobre reforma para audiência e beleza, a gente poderia dar audiência, poderia dar cortes e... Na pior das hipóteses, a gente ia ter um conteúdo legal, a gente ia ter aprendido bastante, eles iam saber que a gente existe e a gente ia saber que eles existem. E poderia indicar uma empresa de reforma para alguém. Exato. Male, vamos dizer que não gerasse esse negócio diretamente ali, mas você já fomentou seu brand. Mais uma pessoa conhece a sua empresa. Exato. E ela pode compartilhar isso daí com o próximo. Então, acho que daí é um ponto importante. A questão do network ser proposital, isso é fato, tem que ser. Sim. Né? E tem uma palavra que eu gosto de descriminalizar um pouco ela, que é a questão do ser interesseiro, né? A gente fala sobre ser interesseiro, mas a questão na verdade, de você ter um interesse em fazer um relacionamento, né? Acho que assim, todo relacionamento é feito a partir de interesses, né? Então, por exemplo, você vai conversar, quer ser sócio do Cássio? Pô, o Cássio é uma puta cara bacana e tal, o cara me faz um bem, é um cara inteligente pro meu mercado, ele sabe trabalhar nessa área, eu sei trabalhar em outra área. Então, eu me aproximei do Cássio por um interesse nas qualidades dele, né? Não é um interesse pejorativo de eu quero tirar proveito dele, é um interesse positivo. Ao mesmo tempo, sabendo que eu posso oferecer algo muito bom para ele. Uhum. Então, essa questão de se aproximar por interesse, o network deve ser executado dessa maneira, né? A gente está interessado, na verdade, naquelas qualidades, ou que ele pode ser um comprador da gente, ou um público-alvo, ou um comunicador da minha marca, mas eu sei também que eu posso ser interessante para ele, né? E esse vai ser o imã de atração. Eu posso ser interessante porque eu posso fornecer tantas outras coisas que ele também precisa desse lado de cá, né? Então, é uma frase mais prática do mercado. Parceria é uma mão de via dupla, né? Exatamente. Você entrega e você recebe também, né? Não, e no mercado imobiliário a gente sabe o poder do networking. Eu acho que de todos os segmentos, inclusive, deve ser um dos que, o networking é mais forte e envolve mais dinheiro. Porque para pensar, o arquiteto, por exemplo, ele já é um dos caras mais assediados por todas as empresas. Por quê? Total. Se tem uma marmoraria, se tem uma marcenaria, se tem uma loja de vidro, de espelho, de box, de pintura, de qualquer coisa, é bom você estar perto do arquiteto. Né? Corretor de imóveis, a mesma coisa. Aí você vai pegar também o exemplo de marcenaria. As marcenarias são assediadas pelas marmorarias. Porque se o cara vai comprar o móvel, ele precisa também da pedra. Então o cara que tem uma marmoraria, ele tem que ser parceiro das marcenarias. Né? Só que ninguém consegue isso assim de graça, né? Só porque você chegou e ofereceu. Então acho que um dos pontos também é a gente entender. Pô, beleza, o mercado imobiliário, ele realmente envolve muito networking e muito dinheiro. Só que eu não posso ser mais do mesmo, né? Sim. Porque assim, do mesmo jeito que você está indo lá para se apresentar para um arquiteto, mais 200 pessoas estão indo. Isso. Então, essa questão da parceria, que você editou agora, isso também é muito importante. Para você ter parcerias sólidas, parcerias responsáveis, que inclusive estão no mesmo caminho de cultura, né, alinhado com a da sua empresa. Porque senão pode ser o contrário, né? Pode ser uma experiência, um marketing hiper negativo, se não tem esse alinhamento, né? Então, para a gente também um ponto importante é a questão da comunicação, não somente ali do dia a dia, né? Mas como que a gente vai vendendo isso. Porque, assim,
cultura, se você não constrói, alguém acaba construindo para você, né? Então é importante que você passe também essa cultura para os seus parceiros, né? Porque tem a cultura do seu time, que você no dia a dia consegue compartilhar, acho que de forma mais fácil, né? Porque eles já estão ali convivendo com você. Mas os parceiros, pelo menos ali no meu dia a dia, né? Às vezes você não está constantemente com eles, né, no dia a dia. Normalmente é o time. Então o time tem que ser um duplicador da sua cultura. Então ele tem que agir da mesma forma que você age. E pra gente isso daí é muito importante, né? Então a gente tem uma didática lá com o parceiro que tem que tratar os problemas de forma colaborativa. Então, o cara chegou lá, bateu no peito, estourou o negócio. Cara, desculpa, não é assim, ó. A gente trabalha assim assado, a gente sempre acreditou assim. Então a gente costura isso dentro do nosso time. Ao mesmo tempo também que a gente também não aceita que do outro lado tem esse tipo de tratativa com o nosso time também. Então pra gente isso é um ponto muito importante. Quando a gente vê alguma coisa ali que agride a nossa cultura que a gente vende internamente, pra gente é um ponto que, vamos parar por aqui, não tem como consertar, então a gente prefere nem prosseguir com essa parceria, porque não vai dar certo. A forma de trabalho não é sustentável, né? Exato. Até com um cara que você já fez network, já tá trabalhando com ele. Exato. Só que para manter aquele relacionamento também precisa de algumas coisas, né? Exatamente. Senão, na verdade, eu posso até aceitar alguma coisa do lado de lá e eu tô destruindo o meu time. Pô, o cara veio aqui, me maltratou e a gente vende que a gente não pode maltratar o pessoal. E aconteceu isso comigo, ninguém fez nada. Então, pra gente, esse é um ponto muito grande. E eu falei, no dia a dia, no nosso negócio, a gente tem N variáveis, né, no dia a dia. Então, o time precisa estar muito comprado aí com a proposta, com a cultura, porque ele é um duplicador da nossa marca, né, na frente. Então, ele é o maior marqueteiro que tem ali do nosso negócio, é esse nosso time, né, da frente. Então, são todos, né, não só a gente como parceiro também. Então, se o parceiro não tiver uma didática de proteção, de cuidado, de comunicação de forma adequada que a gente tem ali, vai dar ruim. Não, e fora que assim, no mercado, todo mundo se conhece, né? Ainda mais em região, assim, você sabe as empresas que estão ali. E aí, se o cara é ruim de trabalhar, se o cara dá trabalho, se acontece alguma coisa na obra, ele põe a culpa na outra empresa ao invés de assumir e resolver o problema, essas coisas acabam meio que rodando no mercado, né? Todo mundo começa a saber já, não, aquele fulano ali, fulano é ruim de trabalhar. Faz negócio com ele não. Às vezes até melhora o preço, é melhor... Mas pela situação, porque você sabe que obra acontece em imprevistos, né? Exato. E você vai precisar resolver com os parceiros que estão lá envolvidos. Você trouxe um ponto bem importante, acho que é a questão do preço, né? A questão do preço e valor. E eu acho que são nesses momentos, nesses pilares que a gente começa a levantar, que a gente cada vez mais consolidando, né, os nossos valores. Então, por exemplo, na obra vai dar problema, vai ter essa questão aí para ser contornada e tal. Por isso eu falo que sempre um bom relacionamento construído, ele minimiza muitos impactos e problemas para sua empresa. Então, esse network, quando a gente está falando agora no intra-time ali, e com o cliente, e com parceiros, é exatamente importante por isso, porque vai dar problema, você não está conseguindo gerenciar todas as suas atividades 24 horas por dia de todos os seus parceiros. Então, quando tiver um problema, que às vezes pode ter acontecido ou por uma falha ou equívoco, ou às vezes é alguma coisa que está desalinhada mesmo, né? Você, como representante da empresa, você vai contornar, você vai ter que aparecer lá, você vai resolver, vai assumir os problemas, etc. E vai contornar isso. E isso que o mercado cada vez mais quer hoje em dia. Pessoas que assumam, né, pessoas que estejam lá para suportar, né, e estejam lá para trazer a resolução dos problemas. Porque problema que vai ter. Só que qual que é o problema? De que forma que a gente pode resolver? Vamos trabalhar junto? A gente pode resolver assim. Não é só despencar ali e jogar o problema para cima da pessoa, né? Você pode ser o cara mais comunicativo e pode abrir um monte de oportunidade, mas, se você não conseguir manter isso por pelo menos nas primeiras 2 obras, você já deve saber se o cara dá para seguir ou não, né? Exato. E aí, uma das ferramentas que a gente tem hoje de comunicação, seja intra e externamente, hoje é muito mais fácil, né? Você não precisa só estar ali no dia a dia com o pessoal visitando as obras, né? Então, dificilmente, depois que a gente começou a listar a obra, eu consigo toda hora estar com todo mundo ali no percorrer da obra. Então a gente faz uma visita esporádica, mas ao mesmo tempo manda uma mensagem ali para a pessoa ali no WhatsApp ou no próprio Instagram dela, alguma coisa, perguntando, ei, gostou? Como é que tá? Como é que você achou a conversa ali com o nosso gestor de obra? Eu fiquei sabendo que a gente sempre compartilha nos grupos que aconteceu essa situação, os meninos te apresentaram essa solução. Você gostou dessa atividade? Pô, você gostou? Um exemplo grande, a gente tem uma obra grande que a gente tá executando, né? E eu acho que veio um projeto assim que tinha muitas dificuldades para a gente poder trabalhar em questão do apartamento em si, né? E aí a gente, com o nosso time de arquitetura interno lá, a gente trabalhou exatamente para ajudar a arquitetura. Né? Falou assim, aqui a gente teve um problema aqui que não, infelizmente esse layout não vai ser possível por causa das condições do apartamento, mas respeitando o que você trouxe para a gente, eu acho que a gente pode trabalhar nesses 3 tipos de layout. O que você acha? Puta,
para ela aquilo lá foi maravilhoso. Ela estava viajando, inclusive, ela tinha um compromisso, ela estava fora do país, ela conseguiu receber aquele projeto já com as opções. Ali ela marcou um call com o cliente no dia seguinte, apresentou para ele remotamente e já resolveu. Olha que bacana. Então, é uma atividade que ela conseguiu resolver em 3 dias, que talvez, e desenhado já, né? E aprovado na obra, de um jeito que o só pudesse seguir já. Então, foi uma forma que a gente ajudou, assim, o arquiteto, é o nosso dever, essa função lá, mas é algo a mais que a gente quer promover, por quê? Ele sentir confiança, né? Ele sentir essa facilidade. E isso, querendo ou não, essa comunicação sempre repassa também para o cliente. Então, a gente, às vezes, por mais que a gente atenda o arquiteto, o cliente também está na espreita e está entendendo o que você está entregando ali. Ele também é um duplicador da sua marca, né? Uhum. Isso é muito importante e a gente chegou no terceiro pilar, né? A gente estava falando de atração, retenção, né? Na verdade, atração, gerar confiança e agora foi para retenção. Você tinha falado que eram quantos pilares? Eram os 5 Cs da... Vamos falar desses 5 Cs do network, hein, pra galera. A gente falou de 3 já, Isso, né? Estão um pouco distribuídos nessa rotina que a gente tem no dia a dia, né? O primeiro que eu estava falando que é a questão exatamente da credibilidade. Então, é como você vai chegar nas pessoas. Então, você traz um pouco de história ali, né? Do que você já construiu, o que você já fez, um pouco de conhecimento, né? O segundo é a questão da confiança, que é a mesma coisa que a gente estava trabalhando aqui, que você passar toda a segurança que você tem, deixar a pessoa tranquila que você vai entregar aquilo que ela comprou, você mostrar quais já foram os seus entregáveis da sua empresa, dar essa segurança. Os diferenciais, né? Diferenciais. E a questão da comunicação, que é exatamente essa abordagem, como é que eu faço contato com ela, como é que eu mando uma mensagem, como é que eu recebo as informações do percorrer do dia a dia. E a questão da conexão, que eu falo sobre a questão de novas conectividades. Acho que é um ponto também um pouco ali difícil do dia a dia, né? Então, como é que eu me conecto com novas oportunidades? Lá no começo a gente falou exatamente dessa questão de trazer os arquitetos que estão mais próximos, né? E só que essa questão de novas conexões para o que a gente chama de contato frio ou morno, né? É um pouco mais difícil de você premiar. Mas por isso que é importante todos esses passos anteriores para que a gente vá criando essa legião aqui de fãs, né? Eu acho que hoje a ideia da gente é mais do que ter cliente, é ter fãs. Pô, o cliente ele é fã da Conecta, então quando ele for fazer uma indicação ali, ele fala, pô, a Conecta me ajudou assim, eu estava viajando, recebi 3 propostas ali de projeto, ele falou, nossa, mas como assim, eles projetaram para você? Não, eles me ajudaram, eu estava com um problema, eles me ajudaram a resolver em um tempo mais rápido. Então tudo isso vai te ajudando exatamente a dar o próximo passo, que é essa conexão fria. E da conexão fria, trazendo um pouco, hoje é uma das atividades que eu tenho lá também recorrente, e a gente compartilha com o time, não somente a gente esperar o arquiteto chegar na gente, né? Ou abordar aquele arquiteto que eu já conheci lá 5 anos atrás. Então hoje a gente já tem um pouco já de toda essa história, e a ideia da gente é exatamente a gente criar essa oportunidade. Então hoje a gente, por exemplo, começa o ano, agora no comecinho do ano a gente fez já uma agenda, né, dos eventos de arquitetura que teria durante o ano, né? Para já deixar travado, para a gente estar até lá, entender inclusive com essa agenda dos eventos do ano de arquitetura, quais são, nas mídias sociais hoje, quais são as atividades que eu posso falar que vai gerar interesse na data daquele evento. Então, são coisas que tem que ir casando. Então eu vou começar aqui a falar nas mídias sociais sobre revestimento, porque está chegando uma feira de revestimento. Então, eu estou mostrando que eu sou uma autoridade aqui em revestimento. E aí, ao mesmo tempo que a gente também faz isso, a gente cria um relacionamento com o arquiteto, seja ele abordando ali, fomentando e criando conversas ali de forma remota com ele, para que quando a gente possa cruzar com ele, ou ele já ouviu falar da gente, ou ele já viu algo da gente, né? Ou então alguém do ciclo dele consegue fazer essa chancela para conectividade. Legal. Você começa a fazer isso de maneira intencional e com ações meio que online e offline, né? Isso. Porque o network ele também exige um pouco desse presencial, né? Principalmente para essas vendas maiores, B2B, esse relacionamento de fornecedores, né? Total. Um exemplo aqui recente, né? Então a gente vai ter a Casa Cor, né? Novamente esse ano aqui, a Casa Cor é um evento que vai ser lá para o segundo semestre. E já tiveram alguns eventos iniciais da Casa Cor, né? Agora no começo do ano, falando sobre qual vai ser a temática e tal, os espaços, quem são os arquitetos, né? Então a gente se aproximou desse evento ali, da lista dos arquitetos que ali estavam. E esse ano a gente não vai participar, foi uma questão estratégica da gente, que a gente tinha outros projetos que a gente ia já participando, né? Mas a gente estava lá exatamente para fazer alguns links ali de conexão. Então,
Ali já tem alguns clientes nossos, né, arquitetos que vão fazer a Casa da Cor, que já são clientes nossos, a gente também foi lá para reforçar a nossa didática do dia a dia, mas mais do que isso, fazer alguns links. Então eu vi que alguns arquitetos lá, por exemplo, estavam precisando de alguns artistas, né, para colocar um quadro, colocar alguma coisa, tal. A gente tem bastante conexão com essa ponta do mercado, tanto isso quanto mobiliário, quanto decoração, tecido, etc e tal. O que a gente fez? Eu falei assim, ou eu cruzei com alguns lá que eu já fui conversando, ou mesmo eu vi que eles estavam falando na rede social lá sobre a Casa da Cor, e eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, eu vi que você está participando da Casa da Cor esse ano, tá? Um evento com espaço tal. Achei bastante, bem interessante, etc. Esse ano a gente não está participando, mas a gente está ajudando algumas empresas que ali estão, né, com alguns posicionamentos, tal, com link de parcerias. Se você precisar, eu tenho esses links de parceiros e tal, que trabalham com a gente, né, para que você, se você quiser, eu possa fazer uma ponte e conectar você com eles. Isso é legal porque você gera de um jeito muito lábil, só todo ano, nesse caso, assim, fazendo uma ponte ali positiva que pode agregar ele, pode agregar outra pessoa também, né? O artista aí que vai ter o quadro dele ali exposto, né? E de alguma forma ele faça um link com ele de uma forma muito natural. Só tô oferecendo uma ajuda. Olha que não loucura, quero nada. O cara faz um network com o cara pra oferecer o networking dele pro cara. Exato, mas pra quando surgir uma oportunidade, fala, o Diogo ali ele foi um cara que ele foi um pouco mais além. Não tava me querendo fazer uma obra primeiro, ele tá querendo me ajudar. E no final do dia é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que querer fazer uma obra, porque eu não quero fazer uma obra, eu quero fazer todas. Então eu quero resolver o seu problema e não fazer uma obra. Essa eu acho que é a diferença. Então a gente está preocupado em resolver o problema da pessoa. É o que a gente falou lá no começo. Você não chegou nele pedindo, vem fazer obra comigo. Você falou, olha, já que você vai fazer obra na Casa da Cor, deixa eu te ajudar. E um dia, quem sabe, você faz obra comigo, mas eu nem te falei isso. Você pensa sozinho isso. Exato, né? Exato. Então, para a gente, essa estratégia de fazer esse mapeamento de agenda, calendário, e se conectando com as pessoas também para poder fazer esses links, para a gente é muito importante isso, né? Então, e está no local onde o seu público compra de você. No caso de vocês, tem muito arquiteto. É o arquiteto que compra de vocês, né? Arquiteto que compra da gente. Então você tem que estar onde ele está. Exato. Seja estar lá no evento, seja mandar uma mensagem para ajudar sobre o evento, seja estar em outros locais que eles vão, vai ter Expo Revestir, vai ter, né, esses outros eventos. Eu até queria te perguntar, quão importante esses eventos para movimentar a network para vocês? Cara, isso é engraçado. Às vezes, no começo, talvez, acho que da carreira, principalmente quando a pessoa é um pouco mais solitária no começo, né? Eu acho que a vida do empreendedor é isso, né? Eu acho que vocês vão compartilhar bem solitário. E quando você não tem time, você tem que cumprir um monte de atividades. E aí você não enxerga o quão importante é essa atividade do relacionamento e network. E se você, de fato, não se abrir ou entender essa importância, em um momento você vai ficar exatamente ali, vai ser esquecido, vai ficar no limbo, você não vai conseguir superar essa barreira, né, do contato ali dos seus amigos, né, dos clientes e tal, amigo dos amigos. Então esses eventos, eles são bem importantes e é o que a gente estava falando, às vezes a pessoa não vai comprar de você ali e não vai ser para isso. O evento, esquece. O evento não é para você fazer uma venda direta ali para a pessoa. O evento é exatamente para você plantar a semente. E aí você vai cultivando isso, tem até aquele... Você já assistiu aquele filme do Hit, né? Conselheiro Amoroso? Exato. Sim. Quando ele fala com aquele cara que tá dando coaching lá e tal, quando ele vai conhecer a amiga os amigos da namorada, ele fala assim, essa noite não é dela, é dos amigos. E é isso. Quando você tiver essa oportunidade de estar nesse evento, você vai estar lá exatamente para você trabalhar esse clima. Você ser uma pessoa agradável, uma pessoa confiável. E sempre que você vai ter a oportunidade, porque a nossa vida é falar de negócio, né? Você colocando alguns pontinhos ali do que você já fez, para quem você já trabalhou, como foi essa conversa, o que ela trouxe, o que você já fez. E isso vai se diluído de forma muito natural, né? E vai criando uma memória muito positiva para a pessoa. Então você não está oferecendo algo, você está contando uma experiência, uma história que você já teve. Então, a pessoa te conhecer, né? Você tá ali conversando, você pergunta o que ela faz, aí você fala o que você faz. Exatamente. Né? Então, aí dali pra frente, aí você pode esperar algum retorno, ou muitas vezes depois de alguns outros contatos, você pode oferecer diretamente. Fala, eu vi que você trabalha aí, você é arquiteto, eu tenho uma marcenaria aqui, por que a gente não tá fazendo nada junto? Exato. Vamos ver como é que a gente faz isso funcionar, né? Caso não tenha ficado claro, a ideia, o que eu tava falando, não é que você não tem que oferecer de forma direta, mas você tem que criar um microclima, né, favorável para que você, quando você for fazer isso, a pessoa já saber quem você é, o que você entrega, como você faz, e realmente ela poder estar aberta e falar assim, podemos testar aqui. Criar uma abertura, né? Exatamente. Você tem que ter noção também que não é
todo contato que você tenta abrir que você vai fazer uma parceria, né? Exato. E, tipo, quando você vai fazendo isso várias vezes, você até perde mais esse apego, né, com a pessoa realmente seguir e faz com mais sinceridade. Porque você sabe que só vai pra frente se for pra ser mesmo, né? Mas você tem que também ter a mentalidade de que, tipo, beleza, pra eu conseguir fechar uma parceria por networking, não adianta eu achar que eu vou fazer 2 contatos e eu vou já conseguir 2 parcerias, né? Não. Exato. A prospecção é do mesmo jeito que acontece em todo lugar no mercado. E você não pode se desanimar com isso, porque às vezes você vai num evento, conhece 10 pessoas, aí dá 2 meses, pô, não aconteceu nada, velho. Eu fui lá no evento, conversei com um monte de gente. Isso é legal que até me deu um gancho pra uma pergunta que eu queria fazer. Tipo, Bora. que dicas que dá pra deixar de dica prática mesmo pra pessoa? Pô, foi num evento, consegui pegar uns contatos ali, tô com uma lista legal. O que que eu faço depois disso? Como que eu trabalho isso? Tá, legal. Eu acho que só uma coisa para complementar. Então, antes do evento inicial, acho que a pessoa ir preparada, tá? Uhum. Simplesmente você cai no evento e não sabe quem vai estar lá, o que vai ser falado lá, eu acho que você já vai aproveitar muito pouco. Você já se prepara pra fazer esse desse approach das ambiente. pessoas. Se você conseguir obter uma lista de quem vai estar lá, já é muito bom. Porque, assim, uma coisa, quase um stalker, de você entender um pouco da história da pessoa. Uhum. Porque, às vezes, assim, eu não tenho, talvez, uma didática que eu posso puxar um assunto com a pessoa de forma tão rápida. Se você já tem um histórico dela, você pode implementar algumas frases com o caso, o que você faz? Quando você pergunta o que você faz, você não tá falando, eu faço isso. Mas você faz abrir a pergunta para a pessoa te perguntar, e você? O que você faz? Né? Então, às vezes, você se prepara para o seguinte, vou lá, vou conectar arquiteto tal, e eu sei que ele é apaixonado por automobilismo. Pô, eu não conheço nada de automobilismo. Deixa eu ver aqui, peraí. O Senna teve a corrida aqui, o Hamilton tá na frente do campeonato, não sei, tal. Chega lá e tal, você tem a oportunidade de uma forma muito mais simples, assim, nossa, inclusive aqui, meu pai que é apaixonado aqui pro automobilismo, a gente sempre nos eventos prestar atenção nisso. Puta, eu também sou. Você gerou uma oportunidade de uma conexão, e aí você começa a conversar com essa pessoa, você quebra uma barreira e depois você puxou o assunto pra sua área, né? Sabe o que é engraçado? Até te cortando só, desculpa, Imagina. mas é engraçado porque, assim, tem umas conexões que você cria com algumas pessoas que quando você não tá falando de trabalho, É isso. a conexão é mais forte, mais igual você forte. falou do automobilismo, de não sei o quê. Sim. Parece Exato. que quando você consegue falar de outra coisa, que não é só do trabalho, da profissão, do negócio que você quer vender, e você conecta com o cara com aquilo, é mais forte ainda, né? Eu acredito até que é melhor. A melhor forma de você fazer network é você não falar da sua profissão. Mas É você falar de outros assuntos que interessam pra pessoa. Não, quando você vai ver, você tá conversando com um cara já faz 30 minutos, nem falou de negócio ainda. Aí você já virou amigo do cara e fala, então, viu, vamos falar agora sobre... Né? Você fala, pô, já sou amigo No do meio cara. da conversa aparece o que você faz, é normal. Então, mas você viu que aí foi uma pílula do que você é? Porque ali a gente tá falando do quê? A gente tá falando de paixão. A partir do momento que você se mostra apaixonado e você entrega o máximo ali de paixão, pô, esse cara que é apaixonado por isso, será que não é apaixonado pelo trabalho dele? Será que ele entrega tanto assim quanto ele tá entregando pra mim nesse assunto? Então, a pílula exatamente eu acho que é essa, assim, você, de forma um pouco mais leve, você abre uma porta com a pessoa da confiança, da paixão, da entrega. Fala, nossa, o mundo tá acontecendo aqui, a feira tá lá tocando, tal, o cara tá olhando aqui pra mim e falando de automobilismo. Caraca, olha o cara da entrega, o cara de energia, pô, o cara tá aqui destinado, esqueceu o celular, ele tá aqui focado em mim falando de automobilismo. Então acho que é um pouco disso. E aí você gera da pessoa se sentir confortável com você. Acho que é a questão desse network, principalmente do contato do cara frio, cara, exatamente você estabelecer esse link de deixar ele confortável, deixar ele tranquilo. Né? E é sobre o outro, né, velho? As pessoas, elas gostam de falar de si. Então, igual você falou, só de você falar o que você faz, o que você gosta, você já abre uma conversa infinita, né? Porque, Isso. começa aí que você nem percebe mais. Eu até cortei a pergunta que o Matheus Não, mas tinha eu falado. lembro. Tá Não, anotado aqui, Matheus. complementa. Então, foi todo esse preparo. Eu falei, como é que eu aproveito bem esse network pós-evento, né? Primeiro, então, isso me ajuda, na verdade, a montar minhas metas, tá? Então, acho que a gente não tá brincando, né? Então, é um trabalho. Então, você precisa ter umas metas de quantos contatos que a gente vai fazer lá e tal. Exatamente a metinha. Pô, tu vai ter uma meta pra você se obrigar. Óbvio. Fez mais? Porra, ótimo, excelente, né? Mas é exatamente pra você ir lá com uma meta. Então, eu vou atingir essa meta. Então, a gente se prepara pra isso. E posterior, fiz esses contatos e trouxe pra cá. E quando eu sei quem é o que eu falei, eu posso direcionar da melhor maneira. Porque às vezes eu tô conversando com você, não que não seja interessante, mas talvez conversar com ele pro meu negócio hoje ser mais importante. Então eu faço, gerou a oportunidade de falar com você primeiro, eu vou conversar aqui, eu falo uns 10, 15 minutos, deixa eu ir ali, tal. Ali eu vou colocar meia hora, uma hora, tal, pra investir um pouco mais com você, que ele vai me ajudar mais. Posterior a isso, né, uma coisa que o pessoal não faz, e o quinto C, que é bem importante, que é o cultivo, né?
exatamente como é que eu cultivo esse relacionamento que eu criei ali. Então, um deles é exatamente, se é uma pessoa que você não conseguiu conversar muito, né? Isso eu acho que é a questão, primeiro quebra essa barreira da pessoa te conhecer você e tal. O que eu faço é, posterior a isso, eu já mando uma mensagem. Ou seja, no final do dia, se ela terminou tarde, eu mando no dia seguinte. Obrigado pelo evento, o bate-papo que a gente teve, a troca foi hiper positiva, gostei bastante da conversa, obrigado. E se você precisar de alguma coisa, fico à disposição aí e tal, pra gente tomar um café, etc e tal, beleza. Você fez um primeiro ponto ali. Então a pessoa já tem a certeza que salvou seu número, que lembra que é você está na lista de contato delas. A partir do momento, esse é muito importante esse passo. Você trocou um cartão, trocou um telefone ali, a pessoa tem que saber que aquele número é seu. Então não deixa passar uma semana, você vai mandar uma mensagem no dia seguinte para a pessoa de forma light, agradecendo a troca. E um erro comum, mesmo se você não tenha cartão, eu já cometi, não dê o seu número pra pessoa, pega o dela. Isso. Eu já cometi esse erro. E passa seu número que eu te dou um toque, você já salva. É tipo Né? quando você bate o carro e esquece de pegar a placa do cara, tá ligado? Você sai do carro, fala assim, puta merda, já fala com a pessoa assim, você vai embora, fala, e a placa do filho da puta? É isso. É tipo isso, né? Então, isso é perfeito, complementou perfeito, cara. Então, acho que você tem esse contato, você faz esse primeiro link, e daí pra frente começa um outro jogo agora. Que é o que eu falei, que é o jogo de também você manter esse contato de forma light, né? Então, além de você pegar o contato hoje em si, que isso é muito bom, né, das redes sociais, que as redes sociais, ela quase fosse uma pessoa que você vê lá diariamente, né? E a ideia te fornece diversas formas de você cultivar esse contato, a partir do momento ali de uma coisa que ele faz no dia a dia. E você colocar que você tem conhecimento. Então, assim, óbvio, a pessoa vai postar uma foto lá de arquitetura. Lá. Então, o arquiteto postou aqui a foto do estúdio que ela fez. Você pode ir lá e curtir, legal. Mandar um emojizinho. Mandar um emojizinho. Ou você pode ir lá e falar assim, nossa, gostei bastante dessa combinação, dessa mesa. Nossa, ela é de MDF, eu vi que ela é de MDF, mas ela imita uma pedra natural. Puta, eu achei muito bacana e tal. O acabamento que você consegue dar para ela é o mesmo e possivelmente acho que o custo que você teve aí é muito ínfimo em referente a uma pedra. Ela fala, nossa, o cara tem um conhecimento, uma visão numa foto, o cara matou isso. E aí você começa. Você não precisa comentar todos, você vai falar, nossa, cara chato. Mas você ser estratégico de comentando ali aos poucos. e mostrando que você tem de conhecimento e bagagem. E aí que você começa. Então, assim, eu acho que esse primeiro contato, que hoje o WhatsApp também, ele cria um vínculo direto com as pessoas. Mas se você ficar mandando mensagens sem contexto ali também, tipo, é meio chato. Você vai trabalhando pelas beiradas, né? Isso. E aí quando você for, eu tô indo pra um evento e tal, você vai participar desse evento? Eu mando um direto pra essa pessoa. E continuar participando dos eventos, porque você chega lá de novo, você já se conectou, aí você fala, oi, beleza, tudo bem. Você já tem aquele pontapé inicial já foi dado. Isso. Né? Isso acontece muito com a gente aqui. Hoje, se a gente chega num evento de mercado imobiliário, a gente já conhece pelo menos umas 10 pessoas para conversar. Isso é muito nítido, né? Porque às vezes, lembra quando a gente chegava nos eventos, a gente não conhecia ninguém. Aí a gente ia conhecendo, cumprimentava, ficava ali de cantinho. Tipo, na nossa roda. Chegava num próximo evento, a gente ia conversar, cumprimentava as pessoas, porque elas já tinham conhecido a gente, às vezes não sabia o nome e tal, mas cumprimentava, mas a gente ficava no mesmo círculo. Então, apesar, as pessoas se conheciam, elas ficavam conversando entre si, mas pelo fato delas já terem visto a gente uma vez, a gente tava no mesmo círculo, na mesma conversa. A gente era só se inserir realmente naquele meio. Mas a gente já tinha uma abertura. Sim. Tem uma prática de vendas que o pessoal sempre faz, né? Só que eu fiz uma adaptação para o nosso modelo de negócio, que às vezes é meio chato. Tipo, alguém te oferece um produto e tal, provavelmente no final desse produto que a gente apresentou, ele pede mais 3 contatos, que é exatamente para fomentar uma lista ali de prospecção dele. Para arquitetura é meio estranho você fazer isso. Pô, me passa 3 contatos de arquiteto, né? Quase um pouco invasivo, né, pro arquiteto. Então, normalmente, por exemplo, no evento, é legal, assim, por exemplo, eu conheço vocês. Obviamente, você vai lá, vai falar e tal, mas eu vou ver. A oportunidade, normalmente, quando eu vou chegar no Cássio, possivelmente vai ser quando a gente estiver conversando com outra pessoa. Eu quero chegar lá, pô, Cássio, aí tá por prazer, Diogo e tal, vou ter uma oportunidade com aquela pessoa. O link de confiança é o Cássio. E eu começo ali já a tentar colocar um pouco da minha good face ali pra pessoa me conhecer um pouco. Então, esse é um ponto que eu gosto bastante, assim, nos eventos. Até quando eu for chegar uma pessoa, eu pretendo quase não chegar quando ela estiver sozinha, inclusive, assim, quase me obrigar a isso, eu dou um miguezinho ali, eu mexo no celular, faço alguma coisa. Obviamente que você não vai ficar fazendo isso o dia inteiro, mas é uma tática que eu gosto de fazer exatamente quando está estabelecendo algum contato. E não assim, tô cortando a conversa dele, nossa, cara chato. Por isso que eu falei, você tem que chegar lá de alguma forma você oferecer algo, para você poder ficar na roda. Você vê que você tá atrapalhando, sai, depois você volta, sai fora. Sim, e uma coisa que eu entendia
participando de vários eventos nesses anos aí agora, começando a fazer esse networking, é que assim, tem palestra no evento e é legal, mas o evento não é para palestra, o evento é para fazer networking. Perfeito. E tudo acontece ali, até o pessoal fala, né? Tem o ingresso mais barato e o ingresso mais caro, né? Tipo, pega o ingresso mais caro, porque isso vai fazer você conseguir abrir outras portas que você não ia conseguir com o ingresso normal. Então, às vezes você olha e fala, pô, tem umas palestras aqui que eu não curto muito, mas a gente entendendo mesmo como funciona, você vê que assim, o negócio mesmo acontece no final do evento, no happy hour do evento. Isso. Quando acaba a palestra, e a galera fica em pé ali no cantinho, trocando uma ideia, falando um negócio, não é? Exato. E da mesma forma, a gente vai em eventos de construção agora, a gente conhece muita gente que nos conhece, então a gente vê exatamente essa tática. A gente chega na pessoa que a gente conhece e fala, pô, eu vi que você conhece tal pessoa, pô, me apresenta lá, fala de mim para ele. E isso acontece ao inverso também. O cara chega, pô, Cassião, eu vi que você conhece tal pessoa, de tal empresa, pô, me conecta com esse cara, manda um oi lá pra mim, sabe? E eu faço com o maior prazer. É isso. Porque também me ajuda é uma via de mão dupla, né? Essa troca é hiper positiva, acho, pra todo mundo. E não só isso, né? Como uma mesa você compartilhar também boas práticas. Compartilhar boas práticas é muito bom, porque você abre uma via também da pessoa compartilhar as boas práticas dela. E um roteiro bem escrito, não necessariamente vai ser um roteiro de entrega do mesmo filme, né? Eu tenho certeza, se a gente pegar um roteiro do Steven Spielberg e dar para uns atores que não são bons, onde aqui do bairro do lado aqui, o cara não está preparado para isso e não vai entregar o mesmo filme. Então, assim, tem muita coisa ali envolvida, né? E às vezes as pessoas, principalmente no nosso mercado, as pessoas não compartilham muita informação, estratégia, e, cara, é um medo, aí vai me copiar, nossa, ele vai fazer igual. Puta, que todo mundo copiasse pra gente ser o melhor, sabe? Isso é bom. E o mercado da construção é um mercado bem atrasado, vamos assim, em tecnologia, investimento, tem muita essa disputa. Então, óbvio, acho que tem que ter uma questão de ética ali, principalmente quando a gente trata na questão do cliente. Eu acho que também isso é importante porque você mostra um pouco do seu caráter, né? Isso deixa a pessoa mais confortável, ela vai te tratar da mesma maneira, né? A questão da doação. E você começa a gerar também essa reciprocidade. Tá? Aí só fazendo link de algo que você comentou muito importante. Quando a gente está no evento, você faz um investimento e esteja presente naquele setor, vamos dizer, o mais caro. Tem algumas coisas que você observa aí. Primeiro, normalmente que a pessoa que paga, né, paga um pouco a mais ali, essa pessoa possivelmente já quer ver um pouco mais de resultado do que ela investiu. Então ela vai estar preocupada em apresentar, a ouvir, a entregar. Então ali é uma roda de pessoas sedentas, que está com fome. Então é interessante, começa aí. Então, quem que você quer andar? Você quer andar com essa pessoa ou o cara que está ali só cumprindo tabela para fazer uma story? Pô, eu quero andar com aquele cara. Começa por aí. Tem um outro assunto também muito linkado ali que vai de partido a isso, que é a questão de todo mundo fala do personal branding. Então, sua marca pessoal. E a partir do momento que você se conecta, seja em um grupo ou alguma marca que conversa com o cliente que você vai trabalhar, né, isso também vai te alocando cada vez mais ali. E isso é legal, porque fala assim, pô, esse cara que ele investiu nisso, então é uma pessoa que ela é exatamente uma empresa que consegue investir, começa por aí. Então talvez essa empresa consegue investir, ela vai estar preocupada em investir também na minha obra, ela vai estar preocupada em investir no nosso relacionamento. Então é uma empresa um pouco mais preparada. Eu já pensaria isso, começa por aí. Então, a pessoa faz uma primeira análise ali de você, né? Então é o que ele está falando, além da caneta escrever, se ela de fato escrever, ela tiver ainda todo esse poder de requinte, de agregar, te colocar em um ciclo que você quer pertencer, aí você começa exatamente a ser o próximo passo, né? E chegar um passo à frente ali, de alocar e crescer para onde você quer trabalhar. Então, esse posicionamento, acho que é bem estratégico também. Então, com quem você anda, com quem você fala, onde você se posiciona, como você investe. Então, eu acho que isso daí realmente é um belo investimento. É isso aí. Quando você começa a entender realmente o valor do networking, e aí você começa a pesquisar sobre grupos de mastermind, outras coisas assim, aí você vê que realmente o negócio tem valor mesmo, né? Sim. Tem gente que paga 100 mil reais, 150 mil reais por ano pra estar num grupo de networking. Porque aquilo tem valor, né? Demais. Então a gente tá falando aqui do passo a passo pra galera, mas que você pode começar a fazer no seu dia a dia, com a sua família. A gente foi fazendo uma progressão, né? Perfeito. Meio que, família e amigos. Aí daqui a pouco você está tentando fazer um networking com o mercado, com as empresas, com os fornecedores. Eu acho que o último step é entrar no mastermind mesmo, né? Exatamente. Mas, que interessante. Vocês, por exemplo, hoje, vocês construíram um mastermind, né? Onde vocês atraem a pessoa e você tem uma aula aqui da pessoa gratuita.
vamos dizer assim, e acessível para as pessoas. Isso é maravilhoso, você criar esse interesse aí nas pessoas e se essa via, né? Obviamente, que vocês oferecem para eles, você oferece uma exposição, você oferece deixar esse cara como uma autoridade no mercado, e em contrapartida dá para você e para sua audiência uma aula ali de tudo que ele aprendeu. Só que às vezes a gente, acho que e normalmente eu acho que às vezes a gente esquece no dia a dia que a gente tem diversos assim, pílulas ali de mastermind no nosso dia a dia que pouco a gente aproveita. Então, é uma atividade que eu gostava, eu fazia desde a época que eu estava na faculdade. Quando eu começava a conhecer meus amigos e ir na casa deles lá, eu sempre gostava de conhecer a família deles, né? Eu falei, puta, esse meu amigo tá bem posicionado e tal, mas hoje, o cara aqui que é o bichão aqui é o pai dele. Então eu ia lá na casa dele, eu chegava lá, pô, você que é o pai do Matheus? Pô, Matheus, menino de ouro. Puta, o Matheus gosta dele pra caramba e tal, a gente sai, tá. Aí abriu uma via ali, né? Tô falando bem do filho do cara, você acha que não vai me dar bola? Aí começa a falar comigo, aí eu via. Um exemplo, eu tava na casa de um amigo, começou dessa maneira e tava fazendo caipirinha. Eu já puxei o papo pra ele. Pô, você gosta de caipirinha? É que eu não sei fazer caipirinha. Como é que você faz? Como é que é a estratégia? O cara todo peitão ali, né? Caipirinha, que você pode fazer assim, misturar fruta. Nossa, nunca tomei de limão da Pérsia, sabia? Então toma aqui. E ali você foi criando exatamente essa primeira proximidade dele. Puta, é uns caras que eu vi umas histórias, cara, que tipo, um absurdo, o que ele já construiu, do que ele fez. São pessoas que estão, pelo menos, estavam 20, 30 anos na frente, né, de história de coisas que deram certo, coisas que deram errado. Então, era um hábito que eu tinha ali de poder fazer isso. É uma frase que eu gosto de falar, adoro ser o cara mais burro da mesa, cara. Não é que eu não vou entregar, né, mas a questão de fato, você tá ali como uma esponja para absorver o máximo de informações possível para você passar para um próximo nível, né? E quando você tem a oportunidade dessas trocas, você pega um cara que estudou, que leu livro, que viajou, ele trouxe toda uma informação já mastigada. E às vezes um papo de 10 minutos com ele, cara, é um valor desde de uma MBA. Então, são pequenos masterminds que a gente às vezes tem no dia a dia. Então, esses eventos também tem muito disso. É mais do que o cara tá no palco. É o cara que tá ali no bastidor. A gente aqui tem umas explosões de insights durante os episódios que dá vontade de fazer tudo. De tudo. Todos os mercados que já vieram, a gente, puta, vamos fazer isso. Né? Toda hora acontecem essas explosões. E se você não assiste o Mikasa, assiste que você vai ter vários insights pro seu negócio. Independente do mercado que o cara veio, do que ele faz, você consegue extrair algo que você usa no seu dia a dia. E isso é o que pra gente, o que tem mais valor aqui no programa é isso. Né? Toda semana a gente tem uma aula de alguém que já chegou lá, que é já onde a gente quer chegar ou almeja chegar, e ele encurta os passos pra gente. Perfeito. Uma coisa importante é a questão do que a gente consome de conteúdo pro nosso dia, né? Então hoje a gente tem possibilidade de ter diversos acesso a diversas coisas, né, de forma gratuita, né? Fácil, muito mais já trabalhado, né? Para a gente beber e se enriquecer disso. Então, a gente estava falando agora, foi há pouco, que o mercado de construção é um mercado que pouco evoluiu em questão de tecnologia. Então, às vezes, mais do que isso, é ouvir podcasts ou livros ou conversar com pessoas de outras áreas e entender como é que eu consigo fazer essa atividade ali, o que ele fez, e trazer para o mercado de construção, trazer para o meu dia. Acho que isso é um vício, uma prática boa, e eu adoro isso. Por exemplo, então, eu sou do neurótico ali, de cinéfilo, de ver um filme, entender o que isso muda no meu dia. O que o cara fez ali que eu posso trazer pro meu trabalho? Ouvi um podcast, o cara tava falando, por exemplo, eu tava ouvindo um podcast hoje de manhã, o pessoal tava falando exatamente sobre personal branding, mas era da área de marketing. E o que eu posso trazer para minha pessoa? Como é que eu trabalho o meu personal branding? Como é que eu posso trazer aquilo ali para minha empresa? Então, são associações diferentes que você consegue abrir um pouco sua mente e trazer de outros ecossistemas que não são do seu, né? Mas talvez começar a fomentar e virar autoridade, inclusive o seu. Se você conseguir implementar aquela informação ali antes desse mercado, pô, que bacana. Possivelmente você abriu uma porta que estava ali, mas ninguém foi lá e abriu ela. Foi o que a gente quis fazer com o Mikasa no mercado da construção. Né? A gente quis trazer informação que o mercado só guardava para si. Perfeito. Né? Então a gente quis trazer e compartilhar com pessoas que queiram compartilhar, obviamente. Né? Porque não é todo mundo que quer, né? Inclusive, vamos fazer um evento do Mikasa com todos os convidados do Mikasa. E se você quer estar nesse evento e aproveitar nesse network... Escreve aqui nos comentários. Eu quero. Quero um evento do Mikasa. Quero um evento do Mikasa. É bom que eu já tenho o telefone dos três, já estou mandando mensagem. E se você tá até agora aí e os insights de network aí foram relevantes para você, pô, não se deixa de se inscrever no canal, compartilhar, marcar o amigo. Escreva aí o que mudou, o que teve de insight aqui hoje. Escreve pra gente que a gente, pô...
o seu comentário ajuda a gente a ter mais energia para entregar mais e mais para você, né? Manda esse episódio pra aquela pessoa que você acha que só falta network na vida dela. Faz tudo certo, menos o network. Exatamente. Manda esse episódio pra aquela pessoa que você quer fazer network e não sabe chegar nela. E se você Como, mas sabe aquele? Manda pro seu primeiro arroba aí. E se você não faz network, eu já fui você. Eu já fui você. E se você está começando hoje, além de você indicar e puxar o assunto com alguém falando de network, manda uma mensagem para os meninos que amanhã você pode estar sentado aqui fazendo network com eles. Isso aí. Eu digo mais, se você não gosta de networking, eu te entendo, velho. Eu odeio, velho, mas dá dinheiro. É necessário, né? É necessário. É importante essa conexão. E, Diogo, muito obrigado. Foi muito bom o papo de hoje. Deu para tirar os insights, né, dos 5 Cs, né? Boa. Foi muito relevante. Conte com a gente aí mais vezes para participar aí. Valeu, galera. Eu que agradeço o espaço aqui de vocês. Mais uma vez, acho que isso já surtiu de um relacionamento que a gente teve no ano passado. Eu fico bastante feliz com exatamente de entender que tudo isso está conectado. Tá? E essa é uma proposta da gente. No mesmo momento que a gente também está aberto a falar aqui, também a gente também está aberto a ouvir. Então, obrigado mais uma vez. Me coloco também aqui do nosso lado para quem precisar aí. Quer conversar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais aí com a gente sobre esse assunto e outros que permeiam o mercado da construção, conta com a gente que a gente está disposto a conectar e compartilhar o que for de mais positivo aí de informação do nosso mercado. Onde que o pessoal te acha lá no Instagram? Opa, lá no Instagram tá como _Diogo Mourão, tá? Ou pelo da empresa que é @ConectaReforma. É isso aí. Show. Mais um episódio, né, Rodrigão? É isso aí. Como ganhar dinheiro através de networking. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Até Bora se semana que conectar. vem, pessoal. Bora se conectar. Tchau, tchau. Obrigado e tchau. Tchau, tchau. Tchau.